Com alegria, estamos iniciando mais um programa EBD na Web, hoje referente à lição de número 11, a cura de um coxo de nascença. Mais um milagre operado pelo Espírito Santo no livro de Atos dos Apóstolos. Os objetivos desta lição é mostrar como se deu a expansão do Evangelho dentre os gentios, lembrando aí, professor, de você pesquisar e trazer para a aula uma definição de gentios à luz da Bíblia. Essa palavra está muito presente no Antigo Testamento, muito recorrente no livro de Atos, e às vezes o aluno entende um pouco o que é, mas não sabe explicar. Então, é uma oportunidade boa para trabalhar o conceito da palavra gentios, gentio no singular com O, que é diferente de gentio com L, de gentileza. Esse gentio aqui está mais próximo de todos aqueles que eram estrangeiros de Israel. E com as suas pesquisas, com certeza você irá aprofundar o tema. Destacar a cura deste coxo, que é muito parecida com outra cura de um coxo, já estudada aqui, do coxo que estava na porta Formosa, lá no templo. Se não me engano, foi a lição número 3, e já foi trabalhado. Mas, embora seja parecido, está em um contexto diferente. E refletir acerca da reação da multidão diante deste milagre. Nós sabemos que nem sempre os milagres operados pelo Senhor no Novo Testamento traziam alegria para a multidão, principalmente no contexto da igreja primitiva. Isso geralmente gerava muita perseguição e oposição. A síntese nos diz que por onde Paulo e Barnabé pregavam o Evangelho, sinais e prodígios aconteciam e o nome do Senhor era glorificado. Essa lição está baseada então no capítulo 14, do versículo 1 ao 13, mas é importante que você leia todo o capítulo para compreender principalmente o que decorreu deste episódio, as suas consequências de forma histórica. Quero chamar a atenção apenas a algumas dicas. Essa lição é uma lição muito simples, você tem acompanhado, não é uma lição que trata de temas polêmicos, nem de temas muito profundos. É um tema que nós já estamos bastante envolvidos e geralmente o professor até já está familiarizado. Ele precisa apenas fazer uma revisitação. Talvez para o aluno será sim o primeiro contato, não podemos desmerecer a temática, pois ela tem uma grande importância principalmente para nós que somos do seio pentecostal. Em relação ao primeiro ponto, a expansão do Evangelho, quando o comentarista aborda principalmente o contexto geográfico das cidades de Icônio, Derbe e Listra, citando até a distância entre elas, seria muito importante que o professor utilizasse em sua aula um mapa como esse que nós estamos apresentando aí. Você pode utilizar um mapa dos tempos bíblicos ou pode utilizar também um mapa moderno, ou até mesmo os dois, mostrando as localizações atuais dessas cidades que estão ali na Turquia. A Turquia não existia nos tempos de Jesus com este nome, né? E ali nós sabemos que havia também influência, obviamente, do Império Greco-Romano, mas é importante que você não fique somente falando os nomes das cidades, que são nomes até bem diferentes, mas principalmente que o aluno consiga, de forma concreta, visualizar elas dentro de um mapa. Isso pode ser no celular, pode ser impresso, pode ser no Datashow, e os recursos estão aí à nossa disposição. É importante chamar a atenção que todas essas 3 cidades hoje estão onde é a Turquia. E aí é importante fazer isso porque o aluno hoje ele pode já estar mais familiarizado onde é a Turquia. É ali na transição entre a Europa e a Ásia. Então ele consegue, com um subsunsor, com um eixo de âncora, a sua aprendizagem é mais facilitada, pois ele consegue pegar algo muito abstrato e trazer para uma realidade mais próxima. Queremos chamar a atenção também, no terceiro subtópico, acerca da rejeição da pregação de Paulo, que você, professor, sinalize que, interessantemente, os gentios e os judeus se uniram contra os cristãos neste episódio do milagre operado através da vida de Paulo. É importante chamar a atenção que judeu não costumava se envolver muito com estrangeiros e com gentios. Mas veja que coisa interessante, que muitas vezes para praticar o mal, até quem é desunido se une para fazer o que é ruim. E foi o que aconteceu aqui, né? Foi uma união para praticar o mal, para perseguir os apóstolos. Muito parecido com o que aconteceu com o Senhor Jesus quando ele foi crucificado. Os romanos e os judeus não se davam bem com os romanos, mas naquele momento eles se uniram para que o Senhor Jesus fosse crucificado. E nós já estudamos até isso aqui, vocês lembram quando nós estudamos um trimestre anterior. Também quero chamar a atenção que eles conseguiram escapar.
o apóstolo Paulo conseguiu escapar juntamente com o seu companheiro do apedrejamento. Deus ali criou uma situação de livramento, mas nem sempre o Senhor produz esse livramento. Ele permite que a igreja seja perseguida, e nós temos isso numa forma muito moderna, principalmente no continente africano e asiático, no Oriente Médio, na Nigéria, na Síria, na Líbia e em tantos outros países. Nós vemos a igreja sendo perseguida no Egito e em muitos outros países. E a mídia, os veículos de comunicação geralmente não mostram isso, mas isso não é uma novidade. Isso está posto desde o começo da igreja cristã. Faz parte da história da igreja o sofrimento e a perseguição. Mas com tudo isso a igreja não tem recuado, nem diminuído e nem tampouco sido extinta, porque ela vive através do poder do Espírito Santo e ninguém pode neutralizar ou obstruir o poder de Deus na vida da igreja. Chamando a atenção para você, professor, do segundo ponto, quando você for discorrer sobre a cura do paralítico, é importante chamar a atenção das diferenças, tentar repescar na mente do aluno o que ele guarda daquilo que ele aprendeu na lição relacionada à cura do coxo na porta do templo, que foi a lição 3, e perguntar quais são as semelhanças e diferenças. Isso é importante porque a gente faz uma avaliação também de, com o passar das semanas, o que é que está ficando assimilado na mente do aluno. Então, aquela primeira cura foi com Pedro e João, e aqui essa cura ela se dará através da vida de Paulo e Barnabé. Naquele primeiro momento, o coxo pediu uma esmola e os apóstolos vão responder com a cura. Aqui, por sinal, não há uma solicitação de nenhuma ajuda. Pelo contrário, nós vemos que o paralítico ele está atento à pregação e a fé vem pelo ouvir. E aquele homem ele não estava escutando por escutar, mas ele estava atento, dando ouvidos. Com certeza a fé já estava brotando. Tanto que o apóstolo Paulo vai perceber, mesmo sem o paralítico pedir nada, o apóstolo Paulo vai perceber pela forma como aquele homem está compenetrado na pregação, que ele crê na cura. Tanto que Paulo vai estender a mão e vai dar lugar ali ao Espírito Santo de Deus, não é? No versículo 9, e este ouviu falar Paulo que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado. O homem não tinha ainda expressado nada, irmãos. Glória a Deus. Mas a fé já estava sendo exibida até de forma exterior. E aí Paulo vai dizer, levanta-te sobre os teus pés, e o homem vai saltar e andar. Ele não só vai ficar em pé, mas ele vai pular e vai andar, como prova de que estava totalmente curado. Então, aqui se cumpre uma profecia bíblica acerca do reino do Senhor Jesus, messiânico, do ministério do Senhor Jesus na terra para produzir esses efeitos, que na verdade quem estava operando não era Paulo e Barnabé, obviamente, mas o Senhor Jesus através do poder do Espírito Santo. E aí se cumpre, mais uma vez aqui, Isaías 35, quando diz que os coxos saltarão como cervos. Que coisa linda, não é? O cervo é um animal que tem a capacidade de saltitar sobre os montes, e aqui nós vamos ver os coxos também saltando, e nisso aqui o nome do Senhor é glorificado. No terceiro ponto, quero chamar a atenção sobre a reação da multidão, e você, professor, deve prestar atenção, que quando Paulo e Barnabé fizeram este sinal pelo nome do Senhor, as pessoas que estavam ali no versículo 11, elas não compreenderam qual era a verdadeira fé deles e disseram, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. É interessante que eles vão dizer que Paulo é Mercúrio, porque Mercúrio era uma divindade grega que era conhecida, romana naquela composição, era conhecido por ter o dom da palavra, por ter uma boa retórica, e Paulo tinha o dom da palavra. Por isso que eles vão associar Paulo a Mercúrio. Não é uma coincidência física ou exterior ou aparente, mas no sentido da capacidade de falar tão bem. E havia uma lenda de que Mercúrio e Júpiter já haviam visitado aquela cidade, aquela região. E agora eles pensam que eles haviam voltado e vão simplesmente querer honrar esses homens como se eles fossem deuses, porque havia um templo a Júpiter naquela região, naquele local onde eles estavam.
E o sacerdote já vai sair com touros, e o texto no versículo 13 diz que touro com grinaldas, porque era costume, antes de sacrificar um animal, apresentá-los com uma espécie de enfeites com flores, certo? Então, observem aqui a honraria, a veneração e a adoração que aquele povo estava prestando, crendo mesmo que Paulo e Barnabé eram representantes diretos dos deuses. E se fosse no dia de hoje, talvez os apóstolos receberiam essa honra e ficariam todos maravilhados. Ah, eles estão aceitando a nossa pregação, eles estão aceitando aqui o que Deus está fazendo através das nossas vidas, mas não. Paulo e Barnabé os repreendeu e aproveitou a oportunidade para ensinar aquele povo qual era o único e verdadeiro Deus. Tudo os apóstolos aproveitavam para pregar o Evangelho. E foi uma grande oportunidade ali para ensinar uma lição de Bíblia, uma lição do Evangelho do Senhor Jesus. E aí é importante também chamar a atenção que, embora eles sofrendo aqui a tentativa de apedrejamento, uma grande perseguição, não desistiram. E Paulo esteve presente ali em Listra, na sua primeira viagem missionária, na sua segunda viagem missionária e, com certeza, como podemos ver em alguns relatos, também crê-se que ele esteve lá presente na sua terceira viagem. Veja que coisa linda. Se fosse outro, vamos embora daqui, esse povo não sabe receber a gente e recebe mal, mas não, depois voltou. Ele estava aqui nesse episódio, na sua primeira viagem, vai voltar na segunda viagem também, continuar pregando aquele povo e o nome do Senhor sendo glorificado através da vida dos apóstolos. Eles estavam conscientes que tudo o que estavam passando fazia parte do percurso de um cristão, pois o próprio Senhor Jesus já havia predito isso. Lá no Evangelho de João, citando apenas um desses textos, capítulo 15, o versículo 19, o Senhor Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. E essa perseguição trazia apenas mais convicção de que verdadeiramente Deus estava com eles. Encerramos então com o texto do dia que está em Atos, capítulo 14, versículo 10. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Glória a Deus que operou seus milagres e continuará operando, pois o seu poder é imutável. Deus abençoe a todos, um excelente domingo e a paz do Senhor.